Bom, galera, hoje nós vamos trabalhar na literatura brasileira, nós vamos trabalhar análise de poesia. Nós vamos ver versificação, métrica, sílabas poéticas, estrofe, verso, as rimas pobres, ricas, como elas são dispostas, emparelhadas, cruzadas. Então, hoje o estudo é bem legal sobre poesia. Vamos lá, então. Bom, pessoal, hoje nós vamos ver a parte da literatura brasileira, tá? Dentro de literatura, nós vamos estudar versificação, nós vamos estudar as poesias, uma análise de poesias, tudo que a poesia eu consigo retirar, tá? E analisar sobre ela. Vamos lá. Primeiro, verso e prosa. Prosa, força do hábito. Um dia, o meu cavalo voltará sozinho e, assumindo sem querer a minha própria imagem e semelhança, virá ler, naquele café de sempre, nosso jornal de cada dia. Mário Quintana. Aqui é só para trazer. Ali eu trouxe a prosa, agora eu vou trazer o quê? O verso. O velho poeta. Um dia o meu cavalo voltará sozinho, e assumindo, sem saber, a minha própria imagem e semelhança. Ele virá ler, como sempre, neste mesmo café, o nosso jornal de cada dia, inteiramente alheio ao murmurar das gentes. Mário Quintana. Então eu tenho essa diferença entre prosa e verso. Vamos lá, o que a versificação vai me trazer? O que é o verso? Ele vai representar cada unidade construtiva rítmica de uma poesia. A métrica é a quantidade de sílabas poéticas que eu tenho. Nós vamos ver cada situação dessas. Escansão é a contagem do número de sílabas poéticas. A estrofe é o agrupamento de versos, ok? Importante. Conta-se as sílabas até a última tônica. Olha só o exemplo. Estou de volta para o meu aconchego. Eu faço a separação. Ó. Estou de volta pro meu aconchego. A minha última sílaba, a última sílaba que eu tenho aqui, ó, o go, ele é átona. Então ele não conta, ele para aqui no che, que seria a minha sílaba tônica. Olha outro exemplo. Sempre quis te dar carinho e paixão. Sempre quis te dar carinho e paixão. A minha sílaba tônica está aqui no chão. Então, olha só. Ela é 10, decassílabo. Aqui também é decassílabo. Outra coisa bem importante. Aqui, ó, no nho e no e, ocorreu uma elisão. O que é a elisão? É o fenômeno que se verifica na sílaba poética, tá? Onde os dois es aqui, ó, o o e o e, as duas vogais, elas são átonas, elas se juntam. Quando eu tiver vogais átonas, elas se juntam, formando uma elisão. Essa elisão eu somo, ela fica uma sílaba só, ok? Olha o outro exemplo aqui, ó. Todo o dia, tá? Além da elisão na sílaba poética, a crase, tá? Aqui eu tenho do, tá? O do é aqui seria átono e o o também seria átono, então ele junta formando uma elisão. O número de sílabas ele é determinado a sua classificação como uma sílaba monossílabo, 2 dissílabo, 3 trissílabo, 4 tetrassílabo, 5 pentassílabo ou redondilha menor, 6 hexassílabos, 7 heptassílabos ou redondilha maior, octassílabos, eneassílabos, decassílabos, endecassílabos, dodecassílabos ou alexandrinos, que a gente chama, e mais de 12 são bárbaros, ok? Isso aqui é importante. Muitos autores, eles escrevem com essa quantidade de sílabas, tá? Quando eu faço a separação, eu chego a essa quantidade. Eu tenho os versos, que seria a cada linha. Esses versos são formados do que? Eles formam estrofes. Monodístico seria um verso. Dísticos, 2 versos. Tercetos, 3 versos. Quartetos, 4 versos. Quintilha, sextilha, sétima, oitava, nona e décima. Nós vamos ver isso aí na prática agora. Olha só, os sons transportam o sino. Abro a gaiola do céu, dei a vida àquela nuvem. As águas me bebem. As criações orgânicas
que eu levantei do caos sobem comigo, sem o suporte da máquina. Deixam este exílio composto de água, terra, fogo e ar. Murilo Mendes. Aqui ó, eu tenho um verso, eu chamo de monóstico. Aqui eu tenho 2 versos. Então, essa estrofe aqui tem 2 versos, eu vou chamar ela de dístico. Já essa aqui tem um verso só, monóstico. Já essa aqui tem 6 versos, então eu vou chamar ela de sextilha. O verso seria somente a linha. E eu vou somando elas e vai mudando o nome, ok? Que isso aí seria a minha estrofe. Aqui eu tenho uma estrofe com décima. Eu tenho 10, tá? 10 versos, ok? Versificação. Os versos livres, tá? Ele é sem métrica. E os versos brancos é sem rima. Eu preciso saber disso. Por quê? A poesia, ela pode ser o quê? Esses versos, eles podem ter uma quantidade X de sílabas métricas ali, tá? Quando eu vou fazer essa separação e eu não tenho uma quantidade, vamos dizer assim, sempre constante, tipo os versos, ali aqueles versos da minha linha são decassílabos. Na primeira linha, na segunda linha, mas aí eu vou ter versos decassílabos. Porém, se eu tiver na primeira linha 5, na segunda 8, na terceira 6, na quarta 9, são versos livres, tá? E os versos brancos são versos sem rimas. Depois nós vamos ver as rimas, tá? Aí ele não possui rima. A métrica, ali a separação, são versos livres, quando eles não possuem a mesma quantidade de sílabas poéticas. Versos polimétricos, quando o poema apresenta mais de uma medida silábica, tá? Ele pode ter essa variação. E versos isométricos, quando o poema apresenta o mesmo número de sílabas poéticas, ok? Olha só, Cecília Meirelles, motivo. Eu canto porque o instante existe. A minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. Eu um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, olha só, os versos, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho versos, composto de 4 versos, cada estrofe compostas de 4 versos. Então, aqui eu tenho quartetos, são 4 quartetos. Aí eu teria que fazer análise para ver quantos, no caso, a separação de sílabas, o caso aqui, sílabas poéticas, para ver, mas eu já vejo que esses aqui são menores, ó, são pequenos. Então, provavelmente aqui eu vou ter versos, o quê? Livres, tá? Aqui eu vou ter o quê? Uma métrica livre. Uma versificação. Uma das formas de sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras é a versificação. Versificação é a arte ou a técnica de composição dos versos, tá? Olha só, poesia e poema. É comum o emprego das palavras poesia e poema como sinônimas, tá? Mas a poesia não precisa ser necessariamente do verso para se manifestar. Podemos encontrá-la na prosa, ou até mesmo em outras manifestações artísticas, como a pintura, a música, a dança, a poesia. Só que a poesia é um elemento abstrato e o poema, a combinação de palavras, versos, sons e ritmos. É um elemento concreto. Então, essa poesia, eles são usados como sinônimos, mas muitas vezes não são. Tá? Olha só, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Isso aqui eu vou chamar o quê? Essa primeira linha eu chamo de verso. Tá? É cada linha poética que compõe uma estrofe. E aqui eu tenho o quê? 2 versos. Tá? O que seria a minha estrofe? A estrofe é a união desses versos. É um conjunto de versos separados por uma linha em branco. Olha só, eu tenho 2 versos, tenho uma estrofe, e aqui eu vou ter uma linha em branco. Então aqui eu tenho várias estrofes de 2 versos.
E vou continuar com a minha poesia. Aí eu pergunto para vocês, quantos versos tem esse poema? Se eu for contar, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 2 eu tenho 16 versos. Mas quantas estrofes eu tenho? Eu tenho 8. Ela é dividida em 8 estrofes de 2 versos. Ok? Bem tranquilo. Os versos classificam-se em tradicionais e livres. Tradicionais apresentam o mesmo número de sílabas e a mesma sequência rítmica. Os versos tradicionais são feitos com metro, ritmo e rima. Olha só. Alma minha gentil, que te partiste. Aí, quando eu faço a divisão, ela vai me dar a sílaba tônica no sexto, tá? Na posição 6, e vai me dar a sílaba tônica na posição 10. E olha só. Aqui eu tenho tis e tis. Aqui eu tenho tem e em. Ó, em. Então, aqui, ó, esse T aqui seria nulo para mim, tá? Mas eu tenho o caso aqui, uma rima aqui, né? Com A, B, B, A. Só que é de Camões esses versos. Então, todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Ok, eles são decassílabos. Tá? Os acentos principais ocorrem na sexta, a tonicidade, né? Aqui ele fala em acento, mas é tonicidade. Na sexta e na 10ª sílaba, tá? Dando cadência melódica aos versos. Quanto à disposição, as rimas desses versos são o quê? Interpoladas. Estou interpolando elas. Já os livres, o poeta dispõe intuitiva ou intencionalmente os versos na estrofe, de acordo com a concepção que estabeleceu para o poema. Olha só, minha namorada, do Vinícius de Moraes. Se você quer ser minha namorada, que linda namorada, você precisa ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Então aqui eu não vou ter o quê? Uma rima, a tonicidade vai mudando, então são versos livres. Então, estrofe. A estrofe ela deve ter uma coerência interna quanto à ideia, as rimas e o ritmo, ainda que as rimas possam ser relacionadas com versos de outras estrofes. Então a estrofe ela vai apresentar lá, como eu já falei para você, um verso monóstico, 2 versos dísticos, 3 versos terceto, 4 versos quarteto. Muito cuidado com o soneto. O soneto ele é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. A quintilha, 5 versos, e ali vai por diante, ok? Então vamos ver aqui o poema da Cora Coralina. E vamos classificar o que é as estrofes. Meu destino. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Eu tenho 4 versos, tá? Então aqui eu teria uma estrofe, um quarteto, tá? Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes cruzamos. Aqui eu tenho um terceto. Passavas com o fardo da vida. Corri até o encontro. Sorri, falamos. Nesse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. Aqui eu tenho 6 versos, então eu tenho um sexteto. E desde então caminhamos juntos pela vida. Aqui eu tenho 2 versos, eu tenho o quê? Um dístico. Essa estrofe aqui é um dístico, ok? O metro. O metro é a medida rítmica de um verso. Há 12 tipos de versos, de acordo com o número de sílabas métricas que apresentam. Nós já vimos lá na frente isso aí. Monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetrassílabos, o pentassílabos ou redondilhas menores, são 5 sílabas poéticas. Importante. Hexassílabos, 6 sílabas. Os heptassílabos ou redondilhas maiores, 7 sílabas, também é importante. Octassílabos, eneassílabos. O decassílabos, tá? Ou heróicos, com 10 sílabas. Os endecassílabos, os dodecassílabos ou alexandrinos, 12 sílabas. E acima disso a gente chama de bárbaros, ok? Aqui, ó, como para o poeta interessa o ritmo das palavras e não propriamente seus elementos gramaticais, tá? A contagem de sílabas de um verso difere da separação de sílabas de um gramático. Então, olha só, que imóvel se
interrompesse. Que imóvel se interrompesse. Aqui, se eu for separar, eu separo pelo quê? Pelo ritmo, tá? E se vocês forem ver, é uma separação silábica toda junta. Então, aqui eu teria o quê? 10 sílabas. Mas essa aqui é a verdadeira? Não, porque eu tenho que o quê? Sílabas poéticas. Que imóvel. O I aqui seria o quê? Átono. E o que também. Então, ele junta. Aqui eu formei o quê? Uma elipse. O móvel, tá? Móvel, sem duas átonas se juntam. T, rompe-se. Isso aqui são sílabas poéticas, é diferente da separação silábica. Primeiro eu faço a separação silábica, depois eu faço a separação poética. Então aqui eu vou ter 7 sílabas, redondilha maior, ok? Porque ela vai parar na última tônica. O gramático fixa-se nos elementos gramaticais da palavra, ao passo que o poeta considera apenas o ritmo. Então, o processo de contagem das sílabas métricas ou poéticas chama-se de escansão. Tá? Contar as sílabas métricas é o mesmo que escandir. Para escandir um verso, deve-se observar os seguintes critérios. Vamos lá. Olha só, conta-se as sílabas somente até a última sílaba tônica do verso. Uma onda que parava, ou melhor, que se continha, que contivesse um momento, seu rumor de folhas líquidas. João Cabral de Melo Neto. Quando eu faço a separação aqui, ó, eu vou ver o quê? Que dentro da minha separação silábica, eu sempre vou parar o quê? Na minha última sílaba tônica. Então, todas elas pararam na sétima. Então, é uma redondilha maior. E aí eu consigo fazer essa divisão. E sempre cuidando o quê? Se eu tenho elisões aqui dentro, ok? Aqui eu tenho uma elisão, então vai diminuindo a quantidade de sílabas. Então, une-se as vogais no fim de uma palavra e início de outra. Então, se eu tenho vogal no início de uma palavra e início de outra, eu junto, mas elas têm que ser átonas. Se elas forem tônicas, eu tenho que separar. Se forem pronunciadas numa única emissão de voz. Geralmente, a primeira vogal é átona, não se unem vogais tônicas. Não se deve juntar tônicas com átonas. Observe as sílabas do verso abaixo. Que, imóvel, se, interrompesse. Então, aqui, ó, eu juntei, eu fiz as elisões, tá? E aqui eu juntei o RR e o SS. Só que o que acontece? Ela parou na sétima sílaba. Você pode constatar que nas sílabas 1 e 4, a última vogal da palavra desapareceu na pronúncia diante de outra vogal de natureza diversa. A esse fenômeno nós chamamos o quê? Da elisão, que eu estou falando para vocês. Então, observe aqui, ó, na sexta sílaba aqui, ó, do verso abaixo. Você constata que a última vogal da palavra é igual à seguinte, tá? E com ela, funde-se numa só. Nesse caso, denominamos do quê? Da crase. Tá? Para que ocorra um verso, elisão ou crase, é necessário que a primeira vogal da palavra seja átona. Tá? As sílabas 4 e 5 não pode sofrer elisão, pois a primeira vogal é tônica. Tá? O A, guá. Observe a terceira sílaba poética. Os ditongos crescentes formam normalmente uma só sílaba métrica. Então aqui deixa bem claro para vocês essa situação da elisão ou crase. Então, como se faz a contagem? Conta-se até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Então, palavras não eram ditas. Última sílaba, o tas. O cavaleiro, a chegar. Tônica, sílaba para rima, ó, tas e ar. Tá? No interior do verso, né, a sílaba terminada em vogal une-se à sílaba seguinte. Se esta também começar por vogal. Um corpo, ó, aberto como os animais. 10 sílabas métricas. Eu vou contando e aqui eu formei uma elisão. Tá? Ajuntando a vogal final de uma palavra com a vogal inicial da palavra seguinte. Então aí eu tenho a minha elisão. O ritmo, tá? O que é isso? Originalmente o poema era acompanhado pela música, o que fez com que dela guarde hoje um elemento essencial, o ritmo. Em nossa língua, certas sílabas se destacam das demais por serem pronunciadas com maior força expiratória.
estabelecendo a distinção entre sílabas tônicas fortes, né, e as átonas, as fracas. Observe: tumular, suspirando, rápido. Por outro lado, um grupo de palavras pode se subordinar a um acento do grupo. No exemplo a seguinte, né, o exemplo a seguir. As sílabas destacadas são tônicas. Cavaleiro das armas escuras. Onde vais pelas trevas impuras. Álvares de Azevedo. Aqui eu tenho o quê? As tonicidades na posição 3, posição 6 e posição 9. São sílabas tônicas. Então, o ritmo de um poema deve-se à distribuição das sílabas tônicas, tá? E átonas, de modo que estas se repetiam a intervalos regulares ou a espaços sensíveis quanto à duração e acentuação. O ritmo é o elemento formal significativo num texto poético. A rima e a métrica, elas contribuem para a obtenção do ritmo poético, assim como outros recursos, tais como os jogos de sílabas tônicas nos versos, semelhanças de sons nas palavras, fonemas vocálicos e consonantais, a pontuação e outros, tá? Então, olha só. Procure descobrir o ritmo desses poemas. Eu tenho Juca Pirama, né, um trecho. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Gonçalves Dias e Juca Pirama. Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu. Ó saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então eu tenho esse ritmo, ok? E aqui, ó, dá para ver onde é que estão aqui, as minhas sílabas tônicas. Elas se mantêm nesse ritmo, ok? Muito interessante essa formatação. A rima, tá? Ela é a conformidade ou coincidência de fonemas geralmente no final de 2 versos diferentes, tá? Podendo ocorrer também com ou entre vocábulos no interior do versos, tá? As rimas classificam-se quanto ao valor ou a qualidade e quanto à disposição nas estrofes. O valor ou a qualidade, tá? Quanto ao valor, as rimas podem ser pobres, ricas, preciosas, perfeitas ou imperfeitas. A rima pobre. A rima, ela é pobre quando ela é realizada com terminações muito comuns, tá, no idioma, principalmente com palavras da mesma classe gramatical. Amar e cantar, que são verbos, escuro e pura, adjetivos, docemente e felizmente, advérbios, coração e solidão, substantivos. Já rica, quando ela é feita com terminações pouco frequentes, ou com palavras de classes gramaticais diferentes. Vago e lago, adjetivo substantivo. Arde e tarde, verbo e substantivo. Rima preciosa. Quando feita com terminações muito comuns ou feitas de forma artificial. Cálix, digitalis, gozo, pouso, vendê-lo, pelo. A rima perfeita apresenta uma identidade absoluta entre os sons. Posse, precoce, docemente, felizmente. A imperfeita, ela não apresenta identidade absoluta entre os sons. Véu e recebeu, canivete e gabinete. Ok? A disposição delas. Tá? Quanto à disposição, as rimas classificam-se em emparelhadas ou paralelas, cruzadas ou alternadas, interpoladas, intercaladas ou opostas, misturadas e encadeadas. O que seriam minhas rimas emparelhadas? Elas são paralelas. Sucede-se 2 a 2. Quem amo não existe. Com triste, esquece com conhece. A, B, B. Já as minhas rimas cruzadas ou alternadas ocorrem em versos alternados. Inacabada e fada. Completou e soou. Então eu teria A, B, A, B. Fernando Pessoa também. Um poema do Fernando Pessoa. Eu tenho as interpoladas, intercaladas ou opostas. Ocorrem nos versos extremos de uma estrofe, que se opõem às que ocorrem nos versos internos. Então, passa e esvoaça, passar e ar. Então, eu teria AB, BA. Misturadas. Eu tenho o quê? Elas vêm dispostas livremente. Pobre, chão, despenteada.
desmazelada, roldão, casebre, galpão. Então eu teria A, B, C, C, B, A, B. Então elas são misturadas. As encadeadas seria o quê? Ridente, encanta, inteligente, canta, cessa, garganta. Então eu teria A, B, A, B, C, B. Então eu chamo encadeada, elas estão se encadeando. Rimas interiores. O que seria uma rima interior? São aquelas que se realizam no interior dos versos. Tipo, eu tenho pura, ternura, consigo, comigo, lira, respira. São rimas mais, vamos dizer assim, não são tão cobradas, são mais difíceis de se encontrar. E aqui eu fiz um resumo para vocês das principais rimas, tá? O que seria a classificação dela e o esquema rimático? AA-BB emparelhada, AB-AB cruzada, AB-BA ou ABC-A interpolada ou intercalada, ABCD versos soltos ou brancos, ok? E dessa forma nós vimos toda a parte que pode ser cobrada dentro de poesia, poema, a situação do quê? Das rimas, versificação, estrofe, classificação, a separação poética. Então, acho que ajuda bastante vocês. Terminamos aqui toda a parte de análise das poesias, metrificação, como é que ela pode vir, versificação, elipse, todos os conceitos que são utilizados em poesias, ok? Espero ter ajudado, vai facilitar bastante, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, um beijo do gordo para vocês, até a próxima aula.